Inflação dos combustíveis era corrida de proposta no Congresso. Veja detalhe dos textos. Área econômica do governo defende corte modesto de impostos, mas projeto de tramitação propõe medidas mais amplas. Textos incluem gás, energia elétrica e auxílio a caminhoneiros. A disparada do preço dos combustíveis e do gás de cozinha fez com que nas últimas semanas integrantes do governo e parlamentares protagonizassem uma corrida de apresentação de proposta no Congresso Nacional. Os textos sugerem diferentes medidas para evitar que os múltiplos fatores que pressionam a inflação desse setor sejam repassados ao consumidor final e que com isso os preços ficam ainda maiores. Pelo menos duas propostas de emenda à Constituição, PECs, e dois projetos de lei sobre o tema estão em discussão simultânea no Parlamento. Até esta sexta-feira, dia 4, ainda não era possível cravar qual das propostas vai no Congresso. A ideia de aprovar novas regras para reduzir o preço dos combustíveis partiu do próprio governo, que, entre outras coisas, teme o impacto negativo da inflação na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A equipe econômica, no entanto, defende um texto bem mais modesto que as propostas da mesa até o momento. Técnicos do Ministério da Economia defendem reduzir ou até zerar apenas os impostos que incidem sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Parlamentares e integrantes da área política do governo, no entanto, defendem propostas mais amplas, que também permitem derrubar zero os impostos sobre gasolina e etanol. A ideia tem simpatia da Casa Civil de Bolsonaro, por exemplo, como informou a colunista do G1, Ana Flor. Proposta que zera imposto de combustível e gás desagrada ao Ministério da Economia. Há congressistas que vão além e propõem ainda mais auxílio a caminhoneiros e criação de um fundo de estabilização do preço dos combustíveis. Em comum, todas as opções delibram a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF ao permitir que impostos sejam reduzidos ou zerados sem medida de compensação, redução de alguma despesa ou aumento de outro imposto. As propostas de análise também ultrapassam o tema dos combustíveis e gás de cozinha, incluem os chamados tributos extrafiscais, que têm outras funções além de encher os cofres públicos. Está na mira, por exemplo, o imposto sobre produtos industrializados e IPI, ideia que partiu do próprio governo. Se aprovadas, as propostas vão contribuir para aumentar o rombo das contas públicas em 2022, já que a União, estados e municípios poderão abrir mão de arrecadação. O orçamento sancionado já prevê déficit de 79,3 bilhões de reais para a União. Mônica, proposta de Bolsonaro sobre combustíveis burla a lei de responsabilidade fiscal. Para o economista e tributarista Fernandes Arpe, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, CCIF, a disparada dos preços dos combustíveis é fruto da alta das cotações do petróleo no mercado internacional e da desvalorização do câmbio, e não dos impostos que são cobrados. A tributação é responsável pela alta do preço dos combustíveis? Não. Os governadores congelaram o ICMS desde novembro do ano passado e o PIS/COFINS já faz muito tempo que é um valor fixo por litro, afirma. API acrescentou que enquanto o mundo inteiro está migrando para tributar a base de combustíveis fósseis, o país discute ir na direção inversa. O economista diz ainda que faria sentido, do ponto de vista tributário, fazer uma mudança estrutural na cobrança do ICMS, um tema que não é encarado por nenhuma das propostas em tramitação. Entendam o que levou o preço dos combustíveis a subir tanto nos últimos tempos. PEC na Câmara. O deputado Cristino Áureo, PP, Rio de Janeiro, apresentou na quinta-feira, dia 3, uma PEC para gerar os impostos que incidem sobre combustíveis e o gás de cozinha, a lei das alíquotas dos impostos sobre produtos industrializados e IPI,
tudo sem precisar de compensação. A colunista do G1, Ana Flor, apurou que o texto foi costurado com a área política do governo e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP, Alagoas, embora desagrade a área econômica. Para começar a tramitar oficialmente da Câmara, o texto ainda precisa do apoio de 171 deputados. Os principais pontos da PEC são: permitir que a União, Estados e municípios reduzam ou zerem impostos sobre combustível, diesel, etanol e gasolina e o gás de cozinha em 2022 e 2023 sem medida de compensação. Permitir que a União, Estados e municípios reduzam as alíquotas de qualquer tributo de caráter extrafiscal como o IPI, o IOF e o CID dos anos 2022 e 2023 sem necessidade de compensação. A equipe econômica calcula que somente a desoneração dos combustíveis custaria em torno de 54 bilhões de reais anuais. André Saiti, por reeleição, Bolsonaro deu a articulação que derrubou Guedes na PEC dos combustíveis. Projeto do Senado. O senador Jean Paul Prates, Partido dos Trabalhadores, RN, que não sei que sigla é essa aqui, né? Rio Grande do Norte, agora me lembrei. Será que é Rio Grande do Norte mesmo? Rio Grande do Norte, graças a Deus. É que tem aí umas siglas aí que a pessoa não tem certeza às vezes. É relator de 2 projetos de tramitação do Senado que busca diminuir o preço do combustível. Um dos textos cria um fundo de estabilização do preço do petróleo e derivados que seria abastecido por um novo imposto a incidir sobre a exportação do gás bruto. O projeto conta com o apoio do Fórum Nacional dos Governadores. Os principais pontos dos projetos são: criar um programa de estabilização, uma espécie de conta de compensação para ser usado para atenuar o reajuste do preço dos combustíveis ao consumidor final. O governo ficará responsável por estabelecer os parâmetros que vão disparar o uso da conta. Financiar o programa principalmente a partir da criação do imposto de exportação incidente sobre o petróleo bruto. As alíquotas são progressivas e serão aplicadas a partir do momento em que o preço do barril do petróleo ultrapassasse $45, a alíquota varia de 2,5% a 20%. Além desse novo tributo, o Fundo de Estabilização poderá ser abastecido segundo com a proposta em dividendos da Petrobras, parcela da União da exportação do gás, de óleo e gás do regime de partilha de reprodução e concessão, resultado positivo apurado no balanço semestral do Banco Central com as reservas cambiais e eventuais superávites do governo central. O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, do Senado e está à espera de análise do plenário. O outro projeto relatado por Prates muda a cobrança sobre imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sobre combustíveis, estabelecendo valores fixos definidos em lei estadual. O texto ainda não teria o apoio dos governadores. PEC no Senado. O senador Carlos Fávaro, PSD Mato Grosso do Sul, apresentou na sexta-feira, dia 4, uma PEC para tentar minimizar os efeitos das altas dos combustíveis. A proposta é ainda mais ampla que deu seus pares ao criar um auxílio diesel a caminhoneiros ao permitir que os impostos sobre energia elétrica sejam gerados. Para começar a tramitar oficialmente o Senado, o texto precisa do apoio de 27 senadores, o que já foi alcançado segundo a assessoria de Fávaro. As equipes econômicas é contra devido ao alto impacto fiscal. Os principais pontos da PEC projeto são: permitir que a União, Estados e municípios reduzam ou zerem impostos sobre diesel, biodiesel, gás e energia elétrica em 2022 e 2023 sem precisar de medidas de compensação. Permitir que União, Estados e municípios reduzam as alíquotas de qualquer tributo de caráter extrafiscal como IPI, IOF e CID nos anos de 2022 e 2023 sem necessidade de compensação. Permite que a União crie o auxílio diesel mensal de até R$ 1.200 para caminhoneiros autônomos fora do teto de gasto. Permitir que a União suba 50% para 100% subsídios pagos às famílias de baixa renda para a compra do gás de cozinha.
repassar 5 bilhões de reais para os municípios injetados no setor de transporte público. O dinheiro para bancar o auxílio a caminhoneiros, o repasse ao município Vale Gás viria, segundo a proposta de recursos do pré-sal. Dividendos distribuídos pela Petrobras e eventuais leilões do pré-sal na área conhecida como cessão onerosa.